Boa tarde, amigas e amigos do Oração Ação. Estamos juntos, hoje e já há alguns anos. Todos os dias, exceto domingo, então de segunda a sexta estamos aqui, refletindo, pensando nos últimos vários encontros, tendo por base o Livro dos Espíritos. Fabulosa reflexão em que Allan Kardec faz as mais interessantes perguntas e os espíritos de luz, através de médiuns confiáveis, fornecem as mais instigantes respostas. Ao contrário de outros livros de sabedoria, outros livros sagrados, outras revelações espirituais, não há aqui a pretensão da palavra final, da verdade absoluta. Mas é um outro ponto de vista. E segundo os estudos da filosofia, segundo as reflexões de qualquer um que pensar sobre o conhecimento, ganhar um outro ponto de vista é mudar tudo sem mudar nada. É um enorme ganho para qualquer um expandir o seu olhar, perceber as coisas, as relações, as pessoas, a si mesmo, de uma forma diferente, a partir de uma mais ampla perspectiva. É isso o que uma filosofia espiritualista, é o que a reflexão à luz das leis de Deus possibilita para todos nós. Imperdível, já que a maneira com a qual temos visto o mundo, o sensorialismo que herdamos dos animais e que faz tantos seres humanos viverem para o prazer, para a satisfação dos sentidos, o materialismo que faz tantos seres humanos viverem, considerarem apenas o que podem ver, ouvir e tocar, apenas o que tem consistência material existe. São maneiras de ver o mundo. E em todas elas, essas mais primitivas, há a maneira de ver tudo a partir do ego. Repartir a humanidade nas múltiplas divisões que os seres humanos supõem existir, entre sexos, entre classes, entre raças, entre nacionalidades, religiões, partidos políticos, ideologias, profissões. Essa maneira de ver o mundo a partir do ego, a partir do falso eu, a partir das máscaras, nos tem levado a violências sem fim. Há rivalidades entre profissões, disputas entre nações, guerras, polarizações ideológico-partidárias, perseguições religiosas, perseguições raciais, limpezas étnicas terríveis. Toda a violência
individual e coletiva parte do egoísmo. É preciso percebermos isso. E o tema hoje em estudo, que é a divisão entre os sexos, as posturas, as atribuições, os direitos a serem atribuídos a homens e mulheres, está inserido nessa ilusão do ego. Porque a condição do masculino e do feminino são roupas momentâneas, que não há nenhum problema em vestir, já que são da natureza. Viver como homens, viver como mulheres, não há problema algum. Viver a diferença como uma hierarquia, como se houvesse raças, sexos, classes superiores e inferiores, essa é a nossa tragédia. Como conceber a igualdade entre os sexos? Hoje discutiremos isso, nos estimulando a outras igualdades também, já que do ponto de vista espiritual, da perspectiva espiritual, somos todos iguais, somos todos espíritos temporariamente vestidos de uma forma ou de outra, e assim como não há sentido em nos agredirmos, colocando as pessoas vestidas de branco contra as pessoas vestidas de azul, as pessoas vestidas de vermelho contra as pessoas de amarelo e assim por diante, não haveria qualquer sentido em fazer isso. Também não há qualquer sentido em nos identificarmos, em hierarquizarmos as roupagens momentâneas que estamos usando nessa vida para nos atacar, para nos agredir, para nos humilhar e para nos exaltar. A perspectiva espiritual, ela é libertadora para todos os tipos de intolerância, de racismos, de fanatismos que tem desgraçado a humanidade. A paz será conquistada exatamente com a perspectiva da igualdade profunda entre todos os seres. E essa percepção dessa igualdade profunda exige a perspectiva espiritual. Exige que compreendamos sermos efetivamente todos iguais. Que só a perspectiva da matéria, que é momentânea, e só a perspectiva da matéria vivida em exclusividade, com identificação com fanatismo, é que nos leva a todas as violências. Vencida, portanto, essa perspectiva, a partir de um ponto de vista mais amplo, é conquistar a paz. Estudemos hoje a diversidade e a diferença entre os sexos, preparando nossas mentes para outras expansões que já seriam fantásticas no campo dos sexos, nesse nosso tempo de feminicídio, de opressão a mulheres, a homossexuais. Se já seria fantástica essa percepção apenas no campo das identidades sexuais, quanto mais se conseguirmos a cada passo expandirmos o raciocínio também para outras identidades, outras
diferenças materiais que até aqui a humanidade tem vivido de forma a se identificar, a hierarquizar, a exaltar umas em detrimento, em humilhação das outras. Vamos a esse estudo fundamental. Vamos partir então da questão 821 de O Livro dos Espíritos. O item é Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. Estamos no capítulo 9, Lei da Igualdade, da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Muito bom, vamos lá. Questão 821. As funções que a natureza destina às mulheres são tão importantes quanto as funções que destina aos homens? Sim, e até maiores, dizem os espíritos. É a mulher que dá ao homem as primeiras noções da vida. Não é a mulher exclusivamente que dá a vida, que possibilita a perpetuação da espécie humana. Homens e mulheres juntos é que multiplicam os seres, é que produzem a prole, os filhos, a perpetuação da espécie. Mas a maternidade, a amamentação e a própria gravidez antes da maternidade, da amamentação, são mais precoces. São, como dizem os espíritos, as primeiras noções da vida. Extremamente importante para qualquer ser humano ter vivido uma boa gestação, um bom parto, uma boa amamentação, um bom ambiente doméstico, que não há como escapar, são exclusividade, são tarefas exclusivas da mulher. Só a mulher amamenta, só a mulher gesta, só a mulher exerce a maternagem. E a maternagem concentra os fabulosos ganhos dos primeiros anos de vida. Primeiros e fundamentais anos de vida, não é verdade? Então, as funções que a natureza destina às mulheres são até mais importantes do que as destinadas aos homens. É verdade que tradicionalmente os homens, reservando-se as funções de caça e guerra, eram também muito importantes. Em determinados pontos de vista, garantiam as coletividades e a vida individual com a alimentação e com a defesa da coletividade. Mas não há como ignorar a importância da maternidade, da mulher, particularmente nesses primeiros anos de vida. Não é? Muito bem. Questão 822. Sendo os homens iguais perante Deus, deveriam ser também iguais perante as leis humanas? Os espíritos respondem assim: com Jesus. O primeiro princípio da justiça é esse: não façam aos outros o que não gostariam que os outros fizessem a você. Então, se homens não querem ser diminuídos, discriminados, desvalorizados, devem dar valor, dar o devido valor, dar valor igual para as mulheres.
Não há outra forma de ver isso, não é? Isso hoje pode parecer até óbvio para alguns, ainda que a nossa prática não reconheça ainda esses direitos, com diferenças salariais, diferenças em locais de trabalho, diferenças na ocupação de cargos públicos, salários diferentes entre homens e mulheres. Muitas ainda são as diferenças encontradas entre homens e mulheres. Muitas são as instituições religiosas, praticamente todas as cristãs, em que se coloca o homem como mais importante, como ocupante quase que exclusivo, ou pelo menos de amplas maiorias dos cargos religiosos, são preenchidos por homens, muito poucos por mulheres. E o conjunto desses privilégios todos ainda gera, nos tempos de hoje, uma situação de profunda injustiça, não é? Então, a resposta dos espíritos é apenas com o princípio primeiro da justiça, que é: não façam aos outros o que não gostariam que os outros fizessem a você. É o mínimo, não é? Volta a questão Kardec perguntando: sendo assim uma legislação, na questão 822A, sendo assim uma legislação para ser perfeitamente justa, deve estabelecer a igualdade entre os direitos do homem e da mulher? De novo, ainda hoje é desafiadora essa função. Imagina há 150 anos atrás, se a questão da igualdade de direitos seria bem vista. O quanto esse texto foi inovador, apesar de, como veremos, possuir ainda, reproduzir ainda alguns preconceitos que prevaleciam na sociedade. Por que os espíritos têm preconceitos? Porque os espíritos nada mais são do que os homens sem corpo. Não se pode espantar por espíritos mesmo mais avançados manterem algumas espécies, alguns preconceitos, algumas crenças. Vamos ver o que a gente consegue distinguir aqui. Como Kardec instruiu, leiamos a mensagem de todos os espíritos submetendo a razão, submetendo a consciência, que é a nossa razão mais elevada. Vamos lá. Então, pergunta Kardec se uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve estabelecer a igualdade entre os direitos do homem e da mulher. E a resposta vem da seguinte forma: igualdade de direitos, sim. De funções, não. É necessário que cada um tenha um lugar definido, dizem os espíritos. O homem deve se ocupar com as coisas que estão fora do lar e a mulher com as coisas que estão dentro. Cada um de acordo com a sua aptidão. Sim, é verdade que na ampla maioria das culturas, desde as posições mais primitivas, as funções de caça e guerra, portanto, externas à aldeia, e as questões do artesanato, da confecção de utensílios, da agricultura, da criação de filhos, da saúde,
sempre foi muros dentro, preponderantemente feminina. Isso, porém, não precisa ser naturalizado como o verdadeiro lugar da mulher, o verdadeiro lugar do homem. Os espíritos, conforme evoluem, já transitam de uma posição, já transitaram da posição masculina e feminina nas diversas vidas e possuem um protagonismo, embora em corpos de mulheres, um protagonismo social exterior às casas. Assim como os homens, também que já tiverem passado por muitas vidas, inclusive na função feminina, não terão o bloqueio tradicional, triste, que existia em muitos homens perante as questões da afetividade, do carinho, do cuidado com os filhos, da delicadeza artística, entre diversas outras tarefas ou funções que eram antes pensadas de uma forma mais estanque, mais definida. Hoje, sem que tenhamos alcançado nenhuma espécie de superioridade definitiva, mas sim, é fato que hoje há uma maior mistura nas funções e nas aptidões, e na perspectiva espiritual percebemos que isso se deve a terem as criaturas encarnadas hoje numa polaridade já ter tido vidas em outra polaridade. Todos que hoje são homens já foram mulheres, todos que hoje são mulheres já foram homens, de uma maneira que dificulta o fanatismo, o radicalismo, ou deveria dificultar para as almas que refletirem, para as almas minimamente maduras. As almas imaturas veem nessa diluição dos papéis uma insegurança, e na insegurança oprimem, violentam, matam. Uma pena que seja assim. Veja na sua vida a força que vem da segurança interior. Um homem que for questionado na sua masculinidade se tem segurança interior, não vai apelar para a violência. E assim um branco, e assim um rico, e assim todas as diferenças. Precisamos ter segurança de nós mesmos, da nossa capacidade. Por isso, a importância da confiança e da fé. Não é? Continuam os espíritos na questão 822A. A lei humana, para ser imparcial, deve dar os mesmos direitos ao homem e à mulher. Inclusive, superando a própria afirmação anterior dos espíritos, que restringe o lugar do homem às coisas que estão fora do lar, assim como restringe a mulher às coisas que estão dentro do lar. De mesmos direitos e mesmas obrigações, porque as próprias aptidões dos espíritos, que antes eram mais apartadas, com a passagem das encarnações, passam a ser diluídas, compartilhadas. Não é?
Então, a lei humana, para ser imparcial, deve dar os mesmos direitos ao homem e à mulher. Qualquer privilégio concedido a um ou ao outro é contrário à justiça. Então, sempre afirmar uma diferença da feminilidade e da masculinidade, mas nunca admitir o privilégio, a superioridade de uns sobre outros. Dizem os espíritos, a emancipação da mulher segue o progresso da civilização, ao passo que a sua escravidão marcha com a barbárie. Uma afirmação clara, inequívoca, a respeito da igualdade de direitos entre homens e mulheres, em 1850. Imagina. E terminam os espíritos dizendo, aliás, os sexos existem apenas no corpo físico. Uma vez que os espíritos podem encarnar tanto como homem ou como mulher. Pois não há nenhuma diferença entre eles sob o aspecto espiritual. Sendo assim, devem homens e mulheres desfrutar dos mesmos direitos. Muito interessante o princípio da igualdade, o princípio da perspectiva espiritual, como ela nos pacifica, nos irmana, nos impulsiona a cooperação, a solidariedade e a fraternidade, não é? Adelaide Dias dando o seu boa noite, Gugu Souza dizendo assim, o progresso e o declínio de nossa vida está em nossas mãos, mas depende de nossas atitudes diárias. Muito legal, Gugu. Todo avanço, todo atraso, toda paz e toda guerra parte sempre das nossas atitudes, do nosso universo interior. Por isso é que o autoconhecimento e a autotransformação estão na base de qualquer evolução humana, individual ou coletiva. Gugu Souza expressa sua gratidão pelas nossas reflexões, pelo nosso momento, pelo nosso compartilhamento aqui. Inês Panucci dando seu boa noite, Sueli Duque, muito bom estarmos juntos. Marco Aurélio Trindade, igualdade e fraternidade, democracia sempre, sem dúvida, meu amigo. O princípio da igualdade entre ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres, entre outras diferenças, precisa ser a base da convivência social. Igualdade, liberdade, fraternidade. Os ideais da Revolução Francesa ainda merecem, distantes da prática terrível e violenta da própria Revolução Francesa, mas os princípios filosóficos permanecem vivos como pilares da nova sociedade, da nova terra. Mari Pereira, dando o seu boa noite. Miriam Otaviano, Lúcia Galvão, Mônica Silva lembrando dos amigos encarnados, desencarnados e vibrando pela paz mundial, pelas vítimas da queimada no reino animal, vegetal e hominal. Muito bom. Domingos Natalo desejando boa noite a todos. Angélica Sayonara agradecendo também a oportunidade de estarmos juntos, paz e luz a todos. Mônica Silva, Andréa Santos e Enir Cajazeira. Muito bom, saudamos mais uma vez a todos, estimulamos a compartilharmos essas pílulas de paz que nós produzimos aqui e convidamos a continuarmos amanhã juntos para discutirmos a igualdade perante a morte. Vejam que tema fundamental. Mais um.
Um grande abraço a todos, prazer estarmos juntos, ótimo final de noite e até amanhã.